Começamos mais um Pó de Obra no ar. Sou Jaqueline Brito, junto com meu amigo Ian Orleans. Ian Orleans. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso programa sobre perrengue, casos e causos Fofoca de obra, fofoca, obra, famosos e afins. Tudo. E qual que é o tema de hoje, Jaque? O tema de hoje, se você não passou, você vai passar. É sobre prazos de obra. E agora? E agora? Prazo, atraso? É emocionante, né? Deu ruim, problemas? É. Bom, porque se o prazo estourou, algum problema aconteceu. Ou às vezes não também. Ou às vezes não. Às Só vezes talvez foi um erro de cronograma, né? Pode acontecer? Pode. Pode, estamos sujeitos. Mas acho que o maior... Na verdade, são vários itens, né? Que a gente pode ter problema com entrega, né? Uhum. É que a obra, ela nunca vai ficar no prazo. Nunca. Ela sempre tá atrasada, sempre. né? A obra que entregou Nunca no vi. prazo, eu nunca vi. E se entregou no prazo, tem alguma coisa errada. Tá faltando. Tá faltando entregar Ela a foi marcenaria, entregue, a pedra, o piso, É. a obra. Alguma coisa Alguma está coisa. pela metade. E tem muitas surpresas durante a obra, né? Porque às Sim. vezes a gente faz uma medição, um levantamento, principalmente em apartamentos antigos, e aí você começa a demolir, quebrar, tira dali o tal do ambiente aberto, conceito Integrado. aberto. E aí você acaba encontrando vários Vigas, obstáculos colunas. no meio do caminho, né? E aí como é que você resolve tudo isso? Exatamente. Com um cronograma apertado? Porque a gente já meio que calcula um cronograma já ali no limite, né? Porque acho que eu nunca vi um cronograma, um prazo, né, de um projeto, de uma obra, que seja assim, me fala você quanto tempo você precisa. Não, geralmente sempre o cliente, ele estipula, eu preciso me mudar tal data, eu preciso do meu escritório pronto, do meu consultório pronto em tal data. Então, a gente tem que se adequar a essa data. O problema é esse. Então, Né? esse é o problema. E aí, às vezes não, né? 90% das vezes já tá muito em cima, né? Por quê? Porque o cliente, ele não quer ficar pagando condomínio sem estar morando, ele não quer ter essa despesa a mais. Às vezes ele paga já até aluguel, paga alguma coisa assim, e aí ele vai ficar pagando duas despesas, então ele quer mudar. Ele quer mudar, que ele quer não ter mais a despesa. Às vezes ele já chega falando assim, olha, eu tenho que entregar o apartamento que eu moro dia tal. E aí... E eu nem tiro a razão dele, porque ele não tem esse conhecimento do que é um prazo de obra. Mas, também quando a gente vem com o prazo e fala assim, olha, vai durar 3 meses, algo que ele acharia que ia durar 1 mês, aí a frustração vem, né? O senso da urgência, né? É. Então, eu acho que eles já chegam com uma urgência muito grande. Ou porque tá perdendo dinheiro, a maioria das vezes é porque tá perdendo dinheiro, né? E a gente tem que se adequar. Porém, tem prazos que não tem como a gente passar por cima, como o tempo de desenvolvimento de projeto. Sim. Às vezes a gente até cai numas enrascadas, né? Do tipo, não, começa a obra, eu vou dar um jeito, eu te entrego semana que vem. Ou eu te adianto a planta de iluminação, de elétrica. Só que a gente faz isso e cai em armadilha, né? E aí, porque aí o cliente... acaba virando uma obrigação, É. né? O que você poderia fazer para ajudar o cliente, né? Porque aí você se compadece. Fica e aí com dó. o cliente toca no seu coração. Não devemos, não temos. Temos que ser frios e calculistas. Contrato assinado e é aquilo, e porque vamos seguir. Isso, porque às vezes você acaba fazendo um favor que acaba virando uma obrigação. E isso já aconteceu em buscar materiais para o cliente. Eu falo, não, pode deixar que eu passo lá na loja, eu passo em frente e já retiro. E aí, no dia eu tive um imprevisto, eu não pude retirar, não era algo que atrapalharia o cronograma da obra, e eu iria no dia seguinte. A cliente me questionou, ué, você não vai buscar o material? Não acredito, Ou seja, o que como seria, se fosse uma obrigação. O que seria um favor, que eu estaria ajudando a pessoa. E aí, simplesmente, eu falei, não vou, porque a minha condição é imprevisto, e era um favor que eu ia te fazer. Se você quiser que entregue hoje, a gente paga o frete e te entrega. Chama o motoboy. Aí quando você fala de dinheiro, aí rapidinho muda, já Sim, não, imagina, que isso, só te perguntei. Nossa, não vai atrasar, não vai sei o quê. Mas acontece muito disso. E eu não sei o que acontece, em que portal que o cliente passa, deve ter algum portal, né, que o cliente passa do momento em que ele assina e ele concorda com tudo, pro momento em que ele começa o projeto.
Uhum. Porque aí tá lá, tudo descrito. Quantos dias, semanas, papapi. Aí o cliente vai lá, assina, sou seu melhor amigo. Depois, Esqueceu tudo que ele assinou. vira um pesadelo, Uhum. né? Que aí você acaba aí você acaba ficando indisposto com o cliente, porque o cliente começa a te cobrar uma coisa que você não tem obrigação, que, tipo, tá dentro do cronograma. Se você tá ajudando ele, é porque você quer ajudar ele. Exatamente. Só que ele tem que saber também que nós não temos só ele, É. né? Nós temos outros clientes, outros projetos, outras obras que andam em conjunto. Não, a gente não pode parar a nossa vida só pro alecrim dourado, né? Eu tive um cliente que acabou que ele tava nessa questão de, é que eu tenho pressa, é meu escritório, vamos logo. E aí eu vou agilizar pra você, vamos já fazendo a parte de o que ia quebrar, porque meio que já tava definido o que precisava quebrar. Aí tá, entreguei o que precisava quebrar. Aí daqui a pouco ele, eu tô com o eletricista, eu preciso da iluminação. Só que aí não tinha aprovado o projeto ainda. Expliquei pra ele, não, então corre com o projeto. Aí eu precisei correr com o projeto pra poder liberar a iluminação. Liberei a iluminação pra ele. E só que aí foi o projeto inteiro assim. Então. E eu não tive paz. Até que depois, por último, assim, me pediu uma alteração de uma coisa, assim, super aleatória. Tipo, não tem como você pôr no projeto pra eu ver? Já tinha feito isso uma vez. Errado também. Né? Aí, tá bom, vou fazer. Só que aí eu falei, olha, essa semana não tem como, porque eu tenho alguns compromissos, te entrego semana que vem. Nossa, o mundo acaba. Nem me responderam. Entreguei a alteração, ninguém falou nada. Parece que assim, não era assim. E a impressão que eu tenho é que a gente leva, tipo, meses pra construir um castelo de areia, vem um ventinho, levou tudo. Embora. Porque toda aquela ajuda, não digo nem que foi ajuda, porque foi um erro meu, porque não deveria ter cedido, que é isso, às vezes a gente cai, cede. Pra ajudar no prazo do cliente, pra beneficiar. E aí, sabe uma coisa também que eu fico impressionado? É tipo assim, enquanto você tá ajudando, tá mil maravilhas. Depois que também não é a sua obrigação, aí você fala, olha, não vai dar pra entregar hoje, não vai dar pra entregar amanhã. Aí, filha, nossa, mas você tinha me falado. Não. Muda o cenário. Vamos lá atrás? Tinha te falado isso daqui. Eu tô fazendo isso pra te auxiliar. E aí, às vezes, você recebe a mensagem do cliente falando assim, eu já tô com o rapaz do ar-condicionado aqui. Sendo que a planta de ar-condicionado nem saiu, nem ficou pronta. Aí, na hora que depois instalar alguma parede, alguma divisória que não fica alinhado com o ambiente, o que o cliente vai falar? Foi culpa do arquiteto, foi culpa do designer que não compatibilizou. É exatamente isso. A gente não consegue fazer a compatibilização com o 3D, com aquilo que é o bonito e visual aos olhos, com aquilo que vai ser executado. E aí é onde acontecem vários errinhos, várias coisas, que aí tudo bem, às vezes a gente consegue contornar, resolver ali na obra, mas essa correria, essa entrega, né, atrapalhada, até esse caso mesmo de iluminação, eu fiz o projeto correndo, né? Aí eles aprovaram, fiz a elétrica, beleza, mandei para eles. Aí na outra semana eles que quiseram mudar alguns detalhes. Então, quer dizer, aquela iluminação e elétrica que eu passei já não condizia, porque eles mesmos quiseram mudar. Sim. Aí eu tive que fazer de novo. Então, assim, é muito retrabalho. Você fica o tempo todo e parece que não tem fim. E aí Vira uma história sem fim. Eu fico me perguntando se os grandes escritórios de arquitetura extremamente renomados, eu aposto que eles não abrem mão. Não, eu também não. Eles falam assim, olha, a entrega é dia tal. O cliente pode espernear, pode chorar. Eu não sei se o cliente desse tipo de escritório, ele é mais consciente. Porque eu já participei de obras que duraram um ano a obra do apartamento. Entendeu? Andou no cronograma, atrasou muitas coisas, mas o cliente não pressionava em momento nenhum, entendeu? Então, eu não sei qual que é o peso na balança. Eu sei que obra e prazo, eles meio que não conversam, né? Eu não sei o que acontece. Não deveria, né? Eu acho que... É que, na verdade, a gente depende muito de prestadores de serviço. O problema é esse. Eu sempre brinco que, assim, a gente depender do outro... Quando é só você se vira, né? Você dá um jeito. Ainda mais, a gente acha que é muito do resolver. Eu sempre tive isso muito como lema. Deu B.O., tá, vamos resolver primeiro.
depois a gente vê aonde errou, quem errou, como foi, quanto que isso vai custar, mas vamos resolver, né? Então, eu acho que é isso, a gente vai muito no resolver. Só que quando você tá com outras pessoas, isso já te dificulta. E principalmente, se você tem a tua equipe de mão de obra, ou alguma empresa que você confia, que você indicou, e é essa equipe, beleza, você sabe como que você pode confiar, você sabe que consegue remanejar. Agora, quando a equipe de fora... Você não tem esse controle, Você né? não tem esse controle, você tem zero controle. Porque, por exemplo, você planeja pro cara instalar o piso, porque daqui 2, 3 dias tem a pessoa que vai fazer o acabamento de pintura, e aí depois tem mais 2, 3 dias que a pessoa vai, sei lá, instalar a capa final do ar-condicionado, mas aí esse cara do piso teve um problema no carro, na família, A mãe no morreu. trabalho, e aí, tipo, já atrasou. Aí ele já... Você não consegue ter controle da vida das pessoas. Exatamente. Né? Dos terceiros. E obra, ela é 100% terceiro. É. Né? A gente não consegue fazer a gente. Seria muito mais fácil se tipo, a gente fizesse o projeto, chegasse lá, quebrasse a parede, fizesse a... Não dá, isso não acontece. Então, a partir do momento que a gente depende muito do terceiro e que a quantidade de pessoas é muito grande, porque você pega uma obra de, sei lá, 400, 500 metros quadrados. Imagina quantas pessoas não são envolvidas. Quantos pedreiros. Quantas equipes. Então, isso influencia demais. E é um estresse pro cliente? Porque ele fica putaço com a gente, né? Sim, sim. Uma vez eu tive um caso, até instalação de papel de parede, e o meu instalador, ele é bem metódico. Um deles. Ele é bem metódico do tipo, ele chega na obra, se ele vê que tá aquele caos de obra, aquela sujeira, ele não instala. Ele não faz, porque ele sabe que vai sujar a cola, que vai sujar a parede, que vai marcar emenda. E que a gente já deixa bem claro que para entrar o papel de parede tem que estar tudo super limpo. Exatamente. Obra limpa. Só que, e aí você vai falar com o arquiteto, né? Olha, a obra tá acontecendo e meu instalador não consegue. Não, mas é um apartamento enorme, não tem... Não, ele consegue, ele vai para um quarto. Não, tudo bem, você autoriza, você consegue organizar isso? Tudo bem, até já... Isso foi até uma coisa que aconteceu, até brifo eles antes. Ó, chega lá, não tem espaço, é só um quarto, vê se lá tá limpo, puxa tuas coisas e faz o seu. Porque se a pessoa que é responsável está autorizando... Sim. Né? A gente avisa, a gente fala, olha, o ideal não é fazer agora. E deixar registrado no WhatsApp, exatamente. por mensagem. Porque... O ideal é não fazer agora porque compromete o acabamento. Não, mas eu quero agora. Tudo bem, a senhora está me autorizando? Está, então vou fazer, vou dar um jeito aqui. Mas isso é coisa que às vezes as pessoas não entendem muito. Elas não entendem muito a ordem das coisas. Não é porque lá o cantinho, só aquela parede tá pronta, só que não é a hora dessa parede estar finalizada. Tem 30 mil coisas antes que precisa estar pronto para essa não interferir nessa. Então, entender esse passo a passo, é muito eu importante. acho que é muito difícil para as pessoas, né? E você sabe que um dos últimos projetos que eu peguei agora é de um escritório, deve ter uns 50, 60 metros quadrados. E a segunda pergunta, né, porque a primeira pergunta era quanto ele queria investir, e a segunda pergunta era, em quanto tempo você quer estar aqui dentro? E aí, simplesmente falou assim, não tem um prazo, né? Hoje eu não tenho um escritório físico, eu tenho vários outros espalhados, então eu não tenho um prazo, assim, de emergência, daqui 15 dias. Porque eu sou bem falo na cara, assim, tipo, não vai dar. Não vai dar pra fazer, não existe milagre. E aí, não foi isso que aconteceu. Porque aí foi aquela história de tipo assim, você não consegue me liberar tal coisa pra eu já ir começando a quebrar? É porque não sei o quê, porque eu já tô pagando aluguel. Então, eu não sei, eu volto a repetir, é um portal que o cliente entra da primeira reunião pra terceira, quarta reunião, que eu não sei o que acontece, ele passa pelo portal do Harry. Chakras. Certeza. É isso. Acho que o psiquiatra falta, não passou na terapia na semana, porque não é possível. E aí você fala, e tudo que a gente conversou, tipo, alinhou, né? Vai tudo por água abaixo. E aí, você acaba tendo um estresse desnecessário com o seu cliente, porque aí entra. É um saco quando você tá esperando alguma coisa chegar e aquela coisa não chega. Você fica já, tipo, putaço da vida. E a obra é a mesma coisa. Você tá, tipo, mega ansioso pra ver ela ficar pronta e ela não ficar pronta, isso gera um transtorno assim. Sim, muita ansiedade. E é muito... A obra em si é muita reação em cadeia, né? Porque é um problema, sei lá, deu problema no piso que não finalizou a instalação, que vai interferir no pintor, vai interferir na pedra, vai interferir na marcenaria. E aí, assim, até a agenda, né? Porque esses prestadores também têm as agendas dele. Então, uma pessoa que não pode
atender naquele dia, vai influenciar, às vezes, na semana, nos próximos 15 dias da agenda dessa pessoa, né? Desse prestador. Então, também, a gente depende muito do outro. Então, não é simplesmente, atrasou, então, fulano, você vem só semana que vem. Tá, mas e semana que vem ele já tem outro serviço? Sim. E se ele tá fora? E se ele já fechou com Ele outra tem pessoa? toda uma agenda, né? Ele também tem uma agenda. E quando a gente fala, sei lá, às vezes... empresas, produtos, atrasou um dia ou dois, amanhã esse material tá aqui. Mas quando a gente fala em pessoas, às vezes essa pessoa, ela não consegue terceirizar o serviço dela. Às vezes é só ela, entendeu? E então ela é depende de difícil. outras pessoas. É também, difícil. Né? E tudo isso vai em cadeia. É um dominó, né? Sim. E o que você acha daquele cliente que a obra atrasa porque ele fez 1000 alterações no meio da obra? Aí ele não entende, né? Aí você fala assim, Alice, vamos voltar aqui pro País das Maravilhas vem cá, meu bem. e vamos recapitular. Atrasou por quê? No meio da medição você mudou os móveis, né? E aí, a disposição. E aí ele ainda fica bravo com a gente. Porque ele fala assim, mas só foi uma alteração. Porque pro senhor cliente, que aqui vos fala, nunca é só uma alteraçãozinha. Não. Nunca é só uma tomada. Uma tomada, nunca é só um mobiliário, nunca... E sabe o que eu vejo também? Dentro da nossa área, existe os próprios profissionais que terceirizam os serviços dele e falam, mas é só uma alteraçãozinha, isso vai ser rápido de fazer, isso é rápido. Então, meu amor, senta e faz. E faz, você. Porque se você está terceirizando é porque você não tem tempo para fazer. Então, e aí o cliente, ele não entende. Não. Ele nunca entende, que é porque ele trocou de revestimento 10 vezes, que a obra dele atrasou, porque... Uma coisa que dá problema também, que a gente avisa, bom, pelo menos eu aviso, eletrodomésticos e eletrônicos. Você fala pro cliente, você já tem? Não, não tenho, vou comprar. Tá, mas a gente precisa das medidas, porque ainda mais às vezes a gente tá falando em ambientes tão compactos, porque ele quer na cozinha dele a lava-louça, a torre de fora, né, a torre quente, a geladeira, não sei o que, tanta coisa, mas assim, cada centímetro, não tem, as vidas importam? Cada centímetro importa pra gente. Cada milímetro. Cada milímetro importa. Então, assim, isso faz muita diferença. Então, por exemplo, lava-louças, acho que é uma das coisas que dá mais BO, e lava e seca também, né? Porque assim, cada uma tem um tamanho. Cada uma tem um tamanho e é dificílimo encaixar. Então, assim, isso dá muito problema. Tanto na elétrica, que a gente precisa da medida certa para determinar ponto elétrico, ponto hidráulico. Então, assim, é um trabalho. E aí você cobra, você fala, eu preciso, me dá pelo menos a marca, me dá pelo menos a especificação. E aí, do nada, quando chega lá, muda. Né? Não, e o pior é que, às vezes, o cliente dá toda uma lista, que aí você fica felizão, né? Fala, nossa... Ele vai tudo certinho. Aí chega na hora, chega tudo diferente. Tudo diferente. Outra marca, porque às vezes... tá bom, é uma lava-louça de 14 serviços, mas é diferente de uma Samsung, de uma LG, de uma Brastemp, exatamente. de uma... Totalmente. Muda. E aí, chega na hora da obra com a marcenaria toda pronta, você vai encaixar o que acontece. E aí, pior, o que você tem pra fazer? Você não vai tirar a marcenaria. Não vai, exatamente. E aí o cliente fala assim, mas você não viu isso? Meu amor, não é assim. E a mesma coisa acontece, até marcenaria mesmo. A gente tem que fazer um episódio só de marcenaria. Só marcenaria. Eu tive um problemão uma vez com uma cliente, que ela me ligou, tipo, 9h30 da noite, sabe? Uma sexta-feira. Puta, porque assim, o sofá dela não encaixava. Porque a parede dela era pequena, e aí o móvel, que era ali da cozinha americana, tinha um móvel ali. Então, esse móvel ficaria... faceado com a parede e o sofá dela ficaria ali, mas não dava o sofá, porque o móvel tava vindo pra sala. Eu, não, mas esse móvel não tem que ir pra sala. Fui pro projeto, né? Pega o print. Aí você já congela, né? Você já começa a suar frio, você fala... eu não acredito que eu fiz um erro erro desse. Isso. Né? Porque, primeira coisa, errei na profundidade desse bendito móvel. Catei o projeto, olhei... E, tava certinho, alinhado, não foi erro. As medidas, eu falei, tudo... esse móvel tem que ter 45 centímetros. Quantos centímetros ele tem? 70. Então, essa diferença só 30. De 30, pra onde que pra cozinha não dava pra avançar, porque senão ela não ia movimentar na cozinha. Ele avançou pra sala, tipo, avança pra sala, qual o problema? O que ele falou pra ela? Aí ele ainda jogou pra ela, ele falou assim, mas eu te avisei que o móvel aqui maior, com 70, você ia conseguir guardar mais panelas. E então, assim, ele mudou
pela cabeça dele, tudo bem, ficaria ótimo pra ela. Eu concordo com ele. Mas Se fosse uma casa tem maior. outras coisas, né? Mas ela ficou sem sofá. E aí acabou que ela conversou com ele teve que voltar lá, cortar, só que já tava com o tampo, que ela já tinha mandado fazer o tampo e aí, não sei só o quê. aí já aumenta mais um mês. Não, só aí ela não muda, quer dizer, até mudou sem o sofá e com obra. Mas você tá vendo? É uma mudançazinha, 30, assim, uma régua, É uma régua. muda teu projeto. É. E eu não sei, pode até ser tipo assim, problemas de outras áreas. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer um projeto de marcenaria que tem um arquiteto, a pessoa ela tem que ver o projeto. Sim. Né? O vendedor ele tem que ter o conhecimento de uma planta e falar, não, realmente, a cliente vai falar, eu quero um espaço maior, tem uma panela que tem 30 centímetros. Minha senhora, doa, vende, dá pra sogra, dá, né? Faz alguma coisa, porque não cabe. Ó, aí pega, fala pro cliente, ó, se a gente colocar aí 30, vai ocupar o espaço do sofá, o seu sofá não vai entrar. Porque nem sempre o arquiteto ou o designer tá na hora 100% ali. da loja dos móveis planejados, na negociação, na hora que o vendedor tá vendendo. E aí o vendedor, ele também tem a coisa do ele querer opinar para ele falar, eu que melhorei o projeto. Né? E é isso. Aí a cliente, ela não te contrata para um gerenciamento, você não está lá. Não é uma empresa que foi você que indicou que numa dessa você também tem uma abertura maior para conversar, entendeu? E aí ela fechou direto com o marceneiro não me passou nada, e para mim tava tudo certo. Né? E aí foi isso. Então, são escolhas. Muito difícil. Vamos para a nossa hora melhor do programa. Vamos ver alguns vídeos, comentar e reagir. E imagens. E aí, eu indo morar na data que o pedreiro me prometeu terminar a obra. De Malicuia. Olha, coitada. Fazendo como os incas, os maias, os aztecas. Olha lá. Só o cano. É isso, Acontece, gente. Se Acontece. você for na data prometida, olha, sinto lhe informar. Você vai encontrar pó, poeira... e cinzas. De você mesmo. Vamos para o próximo. E aí? Ai, eu adoro. Nossa, é por isso que a obra não vai. Olha lá. 120 dias. No dia 165... Esse pessoal é bom, viu? É bom. Pra fazer música. Eles são muito bons. Eles são muito engraçados. Fica bom mesmo, né? Fica bom. Eles são muito bons. Tão famosos, viu? Tão super Eles não famosos. trabalham mais com obra. Ah, é? Não, agora é só monetização de TikTok. Eles só vão aí pra gravar e é isso. Não, tô mentindo. Eu que inventei. Mas eu acho que é isso. Na minha cabeça. Mas eu acho que é. Virou TikToker. E acontece, porque às vezes o pedreiro ele se perde no meio da obra, né? Aí eu vou te falar que às vezes a gente chega e às vezes ter esse clima é até uma vantagem. Porque aí eles são do nosso lado, aí você, sabe assim, às vezes até te ajuda. Eu prefiro, claro, não dá pra virar zona. Mas um ambiente, assim, amigável, legal, leve, eu acho que faz bem Você também. sabe que eu trabalhava numa obra que ela tinha acho que uns 4 ou 5 andares. E aí cada andar que eu subia era um tema de música. Então tinha a tal da Letícia, que foi com o mototaxista, tinha a Pablo Vittar, tinha sertanejo. A Tinha cada andar gospel. você tinha... Sempre tem a gospel. Sempre. E aí cada andar você tava num clima diferente, assim. Você até Entendi. sentia a vibe do pessoal. Gostei. Temos mais? Vamos mais? Quando meu pedreiro promete um prazo e não cumpre. Mentira. Pois Não sei. gente. É que o pedreiro, ele gosta de iludir, né? Ele tem, acho que, esse poder. Como que é? A vida representa a arte? É. Ou a arte representa a vida? Não sei, deixa aí nos comentários. Mas a obra é a mesma coisa. É a realidade. É o que acontece na nossa vida, vai acontecer na obra. Uhum. E eu sou muito também, a gente até falou dessa coisa da brincadeira, energia. Porque tem cliente que é pesado, tem arquiteto que é pesado, Que vem tem a aquela área coisa pesada, que nada dá certo. a nuvem negra. Aparece vazamento, aparece... E tudo acontece. Brota até o índio que estava enterrado há 100 anos atrás. Exatamente. Então, assim, eu já tive umas pessoas na nossa equipe que, a semana tava linda, assim, ó. O dia que aquele fulano tinha instalação,
tudo acontecia. Podia pensar em vender logo uma sessão de banho. Banho de sal Esotérica, grosso, eu acho. incenso. Eu acho. E aí você começa a perceber, você fala assim, não, gente, não é possível, é a pessoa. É a pessoa. Às vezes você tem que cortar, você tem que, sei lá, Expulsa o a cliente. energia não bate. O cliente, às vezes, você tem que levar ali, né? Mas tem horas que a gente precisa demitir também o cliente. Eu queria muito bloquear, assim, uma hora, assim, bloquear o cliente, sabe? Falar assim, cansei do cliente. Bloqueio. Mas alguns Porque você sabe que casos a gente precisa demitir Tem o obras cliente. que você não termina, você abandona, né? Fala, não quero mais. Mas é complicado, né? Bate-bola? Vamos Temos de bate-bola? bate-bola? Eu falo e você Temos. responde? Vamos que Deixa vamos. eu achar aqui a minha ficha de bate-bola. Ian, vamos lá. Material que nunca falta na obra. Poeira e arrependimento. Nunca! Esse nunca tem. Qual que é o melhor amigo do arquiteto? WhatsApp às 3 da manhã. Gente, não dá, né? Você monta um grupo com a esposa, o marido, a avó, o tio e a tia e Eu sou contra grupo de obra. eu faço. Eu não faço. Aí tem cliente que faz e me coloca. Eu odeio. Confesso. Silencia Eu não gosto. todos. Mas eu não gosto justamente por isso. Porque eu acho que acaba que perde um pouco o controle, sabe? Ao mesmo tempo que às vezes é pra facilitar. Parece que você tem uma obrigação de responder, É. né? A pessoa te manda 9 horas. Eu não ligo, tipo assim, se a pessoa manda 9, 10 horas da noite, às vezes eu ignoro. Mas, Eu não vou responder aquele horário. Mas parece que você se sente na obrigação de Fica ter que na responder. ansiedade, né? É. Eu, como sou uma pessoa muito ansiosa, então, por mais que eu falo, não vou responder, eu ignoro, mas aquilo parece que fica ali. aquela Aí eu notificaçãozinha, acordo né? no outro dia já pensando nisso. naquilo. Então, assim, eu, que sou uma pessoa bem ansiosa, me ataca. E eu já tive um grupo, por exemplo, que não adiantava nada. Tinha o grupo, só que aí o marido me chamava no privado. Aí daqui a pouco era a esposa que me chamava no privado. E aí você resolvia com um e não resolvia com o outro, aí o outro resolvia com um, E aí era 3 conversas. Aí, tipo, deu alguma coisa que eu precisava de um print, já era. porque, né? A gente é os reis e rainhas dos prints. Acontece. Aí aonde que eu mandei? Ai, olha, o inferno. Não gosto de grupo, gente, Não, confesso. não. E o item mais usado na obra. Improviso e fita crepe. Aí era arrependimento. Lágrimas. Eu já ia falar, nossa, o improviso tá que tá. Vou achar que a gente só improvisa, imagina. E qual é o melhor momento da obra? Quando o cliente acha que acabou, mas ainda falta o rejunte. Que ele chega e fala, nossa, tá faltando alguma coisa, já acabou? Já acabou. Aí o cara tá ali, ó, com o rejuntinho assim, ó, embaixo, assim, passando, escondidinho. Limpando, com Sempre. aquele paninho. Bom, pra mim o melhor momento da obra é quando ela acaba, gente. Não tem melhor momento. Que aí você fala pro cliente, tchau, acabou, tá entregue. Mas aí daqui uma semana ele manda, então, tô vendo Não, aqui. É meses. Eu tô vendo aqui essa pintura, tá manchada. Eu sentei aqui no vaso sanitário, eu tô olhando pro Ai, que meu começa. teto, e aí eu não gostei, acho que tá manchado o teto. E sabe um marco, assim, quando entrega a obra? A primeira chuva. Nossa. A primeira chuva. É aquela que Aí você... começa os vazamentos, entra água na sacada e cai. E Acho que fala, a primeira "Nossa". semana do cliente Gente, na casa nova é aquilo em que você oferece tudo que você tem pra todos os santos, espíritos. E o ar-condicionado sempre vaza. Sempre começa a pingar. Eu não sei o que acontece. Eu não sei também o Tudo que acontece. funciona quando o cliente bota o pé. Acho que é tal da energia. É energia. Tem que começar a dar um pote de sal grosso junto com a entrega. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso. Eu acho. E qual que é a palavra proibida na obra? Reforma. Na obra não, na vida, né? Causa traumas, crises existenciais e saudades do aluguel. Ai, É não tem tipo saudade isso. do aluguel, não, Não tem? amigo. Não tem? Ai, você acha? É porque a pessoa não tem problema, né? Ai, ali, mas não vai ter obra. aluguel, tem muita gente que relata que, assim, tem problemas, aí vai falar com o dono, aí o dono fala, se vira. Se vira, problema é seu. É o uso do imóvel, aí você tem que investir, Tipo infiltração. gastar. Já tive com a minha prima que o cara falou assim, ai, é Mau problema uso. do imóvel. É. A infiltração saindo da parede. Como é que você fala aqui que é Não, problema apartamento da pessoa? alugado É difícil, E pra né? gente fazer qualquer coisinha, olha, é um problema. E o que a gente aprende em cada obra? Que Deus perdoa, mas o orçamento não. Não tem perdão. Aquele o orçamento, sofá de 20 mil, ele vai te ele cobrar. vai aparecer. Ele vai te em cobrar. algum momento da sua vida, assim, ó, no É. final do orçamento, que você não vai ter luz, porque o cara quis gastar 20 mil no sofá, Não vai ter LED não vai ter LED. É. Vai comprar LED do Santa Efigênia, do AliExpress. que depois de uma semana vai ficar piscando. É, tic, vai tic, virar tic, boate. tic, tic. E aí o cliente vai falar assim, nossa, mas colocou, não tá funcionando. Mas por quê? A não ser que você tenha condições mesmo. Aí tá tudo bem. Aí tá tudo bem. Aí tá tudo bem. O Uma problema do Virgínia da sofá, vida. o problema do sofá de 20 mil é você não ter condições para aquele sofá de 20 mil. E mesmo assim você... Porque não é porque no cartão Black passa que está programado isso no seu Exatamente. orçamento, né?
Não é porque o cartão passou que... Porque o cartão aceita tudo, né? O cartão aceita tudo. E, Anja, estamos chegando aos finalmente. Já? Mas que Vou terminar rápido. aqui com a nossa frase da semana. Cliente em obra é aquele ser otimista que acha que vai terminar no prazo. Ai, que fofo! Ai, ele é tão otimista, tanta Ai, dá esperança. vontade de abraçar. Vontade de pôr num apertar potinho. bochecha e falar assim, ai, como você é otimista. Amo No você. começo, no final. No final ele tava puxando o Te cabelo. odeio. É. Gente, é isso. Mais um episódio do nosso Pó de Obra. Entregue, Muito né? obrigado, entregue. Muito e fiquem obrigada. agora com o próximo episódio. Até. Tchau, Até, tchau, tchau.